Olá, sejam bem-vindos ao Contraplano. O programa de hoje vai falar sobre música e eu trago aqui o cantor, compositor e instrumentista Victor Mendes, que tem um histórico vasto de trabalho com diversos artistas, como Saulo Alves, Paulo Nunes, Carine Telles, envolvido em projetos artísticos que falam desde a crise ambiental no Cerrado até a poesia de Juca de Oliveira. Ele traz hoje um pouco da sua história e vai contar pra gente sobre seu mais recente e primeiro álbum solo, Nossa Ciranda, que traz canções sobre a relação do Vale do Paraíba com a grande metrópole São Paulo. Vitor, muito obrigado pela sua entrevista, um prazer você encontrar um tempo na agenda aí para dar Prazer é meu. essa entrevista pra gente. Quando que começou o seu interesse pela música? O interesse pela música começou cedo, assim. Eu tinha mais ou menos 11 anos e minha mãe comprou um violão para ela e começou a tocar, tal. Eu morava num prédio onde tinha alguns amigos que tocavam, pais de amigos que tocavam. E aí eu comecei a aprender o violão com aquelas revistinhas antigas que tinham as cifras e tal, né? Acho que ali começou o interesse, assim, pelo instrumento e pela música, né? E desde então eu toco quase todo dia, assim, desde os 11. Você começou então com a música e depois você virou cantor, foi isso? Eu comecei com violão, né? Acho que, na verdade, o primeiro instrumento que eu fiz aula, que eu lembro assim, que eu queria tocar era a bateria. Cheguei a tocar um pouquinho, mas aí eu não tinha bateria, né? Então não tinha como estudar e tinha o violão em casa, então o violão foi o instrumento principal. Cantar foi bem mais recente, assim. Eu sempre cantei, mas nunca foi uma coisa nunca foi o principal, assim, né? Eu comecei a me dedicar mais ao canto já com uns 22, 23 anos, assim, bem depois. E é compor, com quantos anos? Foi junto A com cantar, compor não? foi no colegial. Eu tinha uma banda de rock chamava Etama, né, lá em São José. E a gente já fazia músicas com letras em português. Eu não fazia, não, eu fazia letra. Nessa época eu fazia algumas letras. E fazia música. Então nessa época eu já tinha experiência de compor, assim. E na banda você tocava o quê? Violão mesmo? Tocava guitarra. Guitarra. Tocava guitarra e cantava. Era um dos vocalistas. A gente, na verdade, não tinha um vocalista principal, Principal. assim. Não tinha eu cantava, o outro guitarrista, o Hélio, cantava também. Algumas vocalistas passaram pela banda, e tal, mas a gente não tinha um grande crooner assim, então a gente se virava, na verdade, né? Eu estava até vendo um vídeo há pouco tempo atrás da gente tocando numa escola e eu cantando. Mas foi legal, foi uma experiência boa. De todo jovem, né, que tem relação com arte, com música, tem que passar por isso, eu acho. Sim, sim. E cantor, compositor e instrumentista. Instrumentista. Qual atribuição você gosta mais? Ou não tem? Eu acho que o principal é o violão. Assim, eu me considero violonista. Toco viola também, né? Viola caipira. Então são os dois instrumentos que eu consigo compor mais, trabalho mais. Faço trabalhos às vezes só tocando violão, né? E cantar, eu sempre gostei de cantar. Na verdade, eu sempre, se eu pudesse, assim, eu até brinco, se eu pudesse trocar tudo que eu sei de violão para ser um grande cantor, eu trocaria, sabe? Sempre gostei de ouvir cantores e cantoras. E sempre quis cantar minhas músicas, né? Então, como eu te falei, desde a partir dos 22, acho que em 2008, 2009, eu comecei a estudar canto e ter isso como uma preocupação também, né? Se eu quiser cantar, eu vou estudar, vou cantar minhas músicas. Mas se fosse ter uma ordem, seria isso, assim, instrumentista, cantor e compositor. Compositor. Esse seu álbum que você teve participação, é Desaboio, né? Que fala É. sobre a crise ambiental do Cerrado. Qual que foi sua participação nele? Foi Eu musical? fui de tocando, eu instrumentista? toquei viola, né? Esse disco é um disco do Saulo. Saulo Alves é um amigo que eu conheci em São Paulo, mas ele é de Ituiutaba, Minas Gerais, né? E o Paulo Nunes é um grande parceiro também, inclusive fez as letras desse disco, né? Ele é mineiro também, lá de Patos de Minas, e eles são de uma região onde o Cerrado foi completamente devastado, né? E esse disco conta um pouco dessa história da devastação do Cerrado, dos modos de vida que tinham ali, das pessoas. E eu entrei como violeiro, tocando viola, mas eu participei de todo o processo assim, de composição nem tanto, mas de arranjo, de gravação. E aprendi muito, assim, porque é um disco que as harmonias são um pouco meio doidas, assim, e a viola era o instrumento que eu estava começando a tocar na época. Então eu tive que aprender a tocar viola já com essas músicas, né? Isso foi bem importante para mim. Aprendi muito com o Saulo, que já tinha várias músicas, a experiência de compositor que ele tinha, né?
Então, mas a minha participação foi tocando viola. Isso é muito legal, né? Porque a técnica une com a cultura, né? Além de você Sim, ter aprendido, porque é um álbum sobre a crise ambiental do Cerrado, então tem sim, muito a agregar, tanto na questão cultural quanto na questão técnica, né? sim. E você é formado em História, né? Sou formado em História. E, assim, geralmente a gente canta sobre, né, o que a gente vive, o que a gente Aham. aprende. Você compõe músicas dessa época ou, assim, você já compôs músicas sobre a história ou sobre o que você viveu? Não, sobre... Na verdade, a minha graduação em História, ela serviu bastante além de conhecer pessoas interessantes na faculdade, assim, por exemplo, essa questão do Cerrado, as pessoas que estudam Cerrado e tal, eram mais ligadas à geografia, que era no mesmo departamento, né? Então, por exemplo, nesse período, apesar de fazer a faculdade de História, estudar e adorei fazer o curso, eu tinha às vezes mais relação com o pessoal da geografia, que estudava o Brasil, estudava através do Guimarães Rosa, né? Estudava lá a região de Minas Gerais. Então, às vezes eu tocava em eventos da geografia, conhecia pessoas que estudavam aquilo, né? Agora, assim, não, mas eu nunca usei a história para compor, assim. Usei a história para entender um pouco a história da música, né? O, entender o próprio mundo que a gente vive hoje. Mas, assim, usar um tema da história para fazer música ainda não, mas é uma boa ideia. Bem didático, né? Bem didática. Você fez parte do grupo Trio José Faço também, parte né? do trio, é. Você faz ainda. Faço ainda. O primeiro trabalho foi o Poesia. Poesia, foi em 2014, certo? Sim. Nesse intervalo de tempo, assim, o que vocês fizeram de 2009 até 2014? Qual era o objetivo do grupo quando vocês formaram? A gente criou o grupo a gente estava começando a descobrir o repertório da música caipira, da música regional, eu estava começando a tocar viola, e o Danilo também descobrindo esse repertório, né? E um pouco aquele processo de quando a gente saiu de São José, a gente começou a olhar para São José como com os olhos de quem está fora, né? E aí você começa a se sentir daquele lugar, assim. Quando você vai, mesmo São Paulo não é longe, mas é uma cidade cosmopolita, gente de todo canto. E aí lá você é o joseense, né? Você fala diferente, aí você começa a se criar uma identidade. E a gente criou o trio para tocar em São José, tocar nos bares, tocar nas quermesses. Então a gente, por exemplo, ninguém tocava viola nos bares de São José. São José sempre teve um monte de violeiro, tinha orquestra de viola, mas não tinha viola na noite. Então a gente tocava, tal, e as pessoas gostavam muito, assim, gostam, né? E ficam surpresas quando tem viola à noite, num bar, por exemplo. É uma coisa bem característica, né, do Vale, É. né? A viola, a música folclórica. Vocês Sim. levavam isso pra São Paulo? Para São Paulo também. Mas a gente começou a tocar, assim, a ter a experiência de tocar na noite em São José. Uhum. Nessa época, entre 2009 e 2010. Em 2011, a gente já tinha uma formação com bateria, com baixo. Já tinha várias músicas compostas, né? A gente tocou no Sesc Taubaté, lembro, em 2011, com essa formação. Gravamos alguns programas. Então, nessa trajetória, a gente foi criando uma linguagem musical, assim, inspirada na música caipira, né? Mas a gente não pretende, sem a pretensão de fazer alguma coisa assim, estática, né? Aquela coisa, música regional. A gente foi tocando de tudo, a gente tocava Beatles, tocava Led Zeppelin, tocava Almir Sater, tocava Milton Nascimento. De tudo um pouco. De tudo E um o pouco. Poesia, foi o álbum que vocês Sim. lançaram em 2014, 2014. que é inspirado no falecido Juca de Oliveira, né? Juca da Angélica. Juca da Angélica. É. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse álbum. Esse disco foi o seguinte, em 2014 a gente decidiu gravar um disco do trio José. A gente já tinha algumas composições e tal, mas o Saulo, que a gente falou já do Desaboio, ele estava num processo de musicar os poemas do Juca da Angélica, que é esse poeta lá de Minas, né? De Minas. Da terra deles, né? Do Triângulo Mineiro. E aí a gente começou a tocar essas músicas. E fechamos a ideia de fazer um disco só com as poesias do Juca, né? Então o Juca era o tema do disco. É por isso que ele chama Poesia, com U, né? Que é a poesia oral, a poesia caipira do Juca. E ele também, né? Ele foi estudar com 14 anos, né? Foi se alfabetizado, ele estudou super pouco. Acho que Então ele fez 4, ele fala que ele brincava que ele fez 4 meses de escola. Ele disse sobre isso. Né? E ele é um poeta da cultura oral, guardava as poesias na cabeça. Na cabeça. A gente foi pra lá eu fui umas 3 vezes, mas a gente foi com um trio, assim, eu, Danilo e tal, com essa proposta 2 vezes. E aí gravamos o disco só com poesias dele e lançamos em 2014. Então foi um disco que o Juca da Angélica ele foi o
o conceito do disco, assim. Não o Juca, apenas o Juca, mas a poesia oral, a cultura do Triângulo Mineiro e tudo isso. Ele rendeu, inclusive, um curta-metragem, né? No curta-metragem, a nossa visita lá, para a terra dele, foi gravada, né, pelo Diógenes Miranda, grande amigo, e ele fez na verdade, que eu me lembre, a ideia não era fazer um documentário, era filmar, registrar a nossa presença lá. Mas o Diógenes provavelmente já estava pensando nisso, né? Daí ele foi matutando a ideia e fez um documentário que foi lançado alguns anos depois, que chama a poesia, como é que chama? Meu Canto é Saudade, a poesia de Juca D'Angélica. E como é que foi participar desse curta-metragem, né? Considerando a importância do Juca até para nossa literatura, né, brasileira. Sim. Ah, cara, foi muito, muito legal, porque a presença do Juca é muito forte. Assim, imagina, você tá do lado de uma pessoa de quase 100 anos, né? Ele era surdo, então ele falava praticamente sozinho, assim, ele falava as coisas e tal, as poesias. E pensando esteticamente, assim, a casa dele é muito bonita, a figura dele é muito doida, que ele é bem velhinho, assim. A casa dele fica no meio de uma plantação de cana, né? Então a casa dele foi o único lugar que ele preservou, assim, a mata em volta. Então ter isso registrado em vídeo é muito legal. Porque daqui a 30 anos você poder assistir aquele cara naquela casa, conversando com a gente, né? Não registrar isso só em áudio que a gente fez no disco, né? Registrar também em audiovisual foi bem legal. E deu uma visibilidade muito grande, inclusive, pro Juca de Oliveira, né? Porque Sim. quando você joga na internet, pesquisa sobre o Juca de Oliveira, o documentário é uma das primeiras coisas que aparece. Então isso é legal, né? Acho que é importante para a história. Sim. E eu queria que você falasse também sobre o projeto Sampaio 70, que eu achei muito interessante. Sampaio 70 é o seguinte, ele é uma homenagem ao compositor Sérgio Sampaio, que ele é pouco conhecido, do Espírito Santo, né? Ele é um compositor meio maldito, né? Da turma do Jardim Macalé, do Melodia, até do Raul Seixas, mas o Raul Seixas ficou mais famoso. E a gente descobriu a obra dele faz uns anos e ficou apaixonado pela vida dele, pela história dele. O Sérgio Sampaio é meio um modo de vida, assim, né? E a gente vem tocando, a gente fez 2 shows, tocando só o Sérgio Sampaio, e esse ano ele faria 70 anos, né? E aí a gente montou esse projeto Sampaio 70 para tocar as músicas dele. A gente vai fazer um show no Sesc no final do ano, em São José. Ah, que legal. Sim. Fizemos alguns vídeos, né? Algumas gravações que estão no Facebook. Mas o projeto é esse, é a mesma galera do Trio José. Sampaio 70 não chama Trio José, mas é a mesma coisa. Tocando esse repertório do Sérgio. E eu vejo que você valoriza muito a cultura do Brasil, né? E sobretudo dos compositores, assim, mais antigos. Isso tem uma relação com a sua formação em história? Acho que você já até meio que respondeu, mas tem alguma relação ou você passa alguma mensagem com seus trabalhos, assim? Você tem algum objetivo que é diferente? Eu acho que, apesar de todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, e que os brasileiros adoram falar, né? E são reais, culturalmente o nosso país é muito rico, assim, né? E musicalmente também, assim. Eu saí uma vez só do Brasil, fui para a Argentina, mas é muito claro, assim, quando as pessoas saem daqui, como as pessoas percebem que a nossa música é muito rica, o país é muito grande, tem muita gente, né? E a cultura das pessoas é muito rica, assim, né? Você vai para cada lugar, cada um é de um jeito, e eu valorizo muito isso, assim. Você pode passar uma vida inteira e você não vai conhecer toda a música que tem no Brasil, né? E é difícil encontrar um país que tem que você tem, sei lá, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Décio Marques, lá de Minas. A gente pode passar aqui um programa inteiro falando sobre grandes compositores daqui, né? Tom Jobim, e não é qualquer país que é assim, né? A gente é um mix de culturas, né? A gente tem cultura africana, japonesa, italiana, tudo no e Brasil. assim, basicamente sei lá, a música que veio de Portugal, a música africana, que veio com os escravos, a música indígena, e isso gerou uma coisa assim, eu já ouvi um amigo comentar isso, nas Américas a música é muito forte, nos Estados Unidos, na América Central e no Brasil, a música é muito forte, assim. Na Europa eles têm uma outra tradição, talvez, uma música erudita, música clássica, mas aqui a coisa é muito rica, assim, então não é nenhuma postura assim, eu vou me inspirar na cultura brasileira, né, que tem tanta coisa, tanta referência, cara, que não, assim, você está sempre descobrindo o violão, que é um instrumento
ele cresceu muito aqui no Brasil, né? Você pode passar a vida inteira tocando música brasileira, você não vai parar de descobrir coisas. Isso é muito importante. Sobretudo pra gente valorizar a nossa cultura, né? Que ela é tão rica, né? A gente tende a valorizar lá fora. Lá fora as pessoas valorizam mais que a gente, às vezes. Pois é. Bom, a gente vai interromper um pouquinho o nosso papo aqui com o Victor Mendes para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o novo álbum dele e vai ter uma palhinha de música também. Fica com a gente.